Boa noite. Quantas horas por dia você passa na internet? A rede hoje é um importante e indispensável canal de comunicação na vida de qualquer pessoa. Na internet a gente conversa com amigos, trabalha, faz compras, se informa, exerce a cidadania. O funcionamento da internet, os direitos e responsabilidades de usuários e provedores são assuntos que dizem respeito a todos nós. No último dia 25, foi aprovado na Câmara dos Deputados o Marco Civil da Internet, uma verdadeira Constituição exclusiva para a rede mundial de computadores. O Brasil é o primeiro país democrático a ter uma legislação específica para isso. O Band Cidade hoje aborda esse assunto. Meu convidado é Thiago Tavares, presidente da Cifernet Brasil, uma ONG que combate crimes na internet. Boa noite, Thiago. Boa noite, Carolina. Vamos começar falando por que essa legislação é tão importante para todo mundo, para a sociedade em si. Porque esse é o primeiro estatuto, a primeira lei específica sobre a internet no Brasil. Uma lei que é fruto de um amplo processo de consulta pública que aconteceu entre 2009 e 2011 e que foi realizado pela própria internet. O Marco Civil recebeu mais de 3 mil contribuições de usuários, empresas, países estrangeiros que contribuíram também com textos e sugestões através de uma plataforma lançada pelo Itamaraty. As redes sociais participaram muito ativamente desse debate e todos os interessados que tinham contribuições, que tinham opiniões a dar, puderam participar da construção do Marco Civil e esse texto, depois dessa consulta pública, ele foi encaminhado pelo Executivo para a Câmara dos Deputados e lá tramitou durante 3 anos também. Teve um amplo processo de consulta envolvendo aí audiências públicas que ouviram mais de 70 especialistas em todo o Brasil. O marco foi considerado uma grande vitória, o texto que foi aprovado. E esse texto levantou 3 principais bandeiras, que foi a liberdade, a privacidade e a neutralidade. Exatamente. No final, na aprovação, esse texto realmente contemplou todas essas bandeiras? Sim, sem dúvida. Esses são os 3 pilares de sustentação do Marco Civil. A liberdade de expressão, ela foi colocada num patamar de um direito fundamental, de um fundamento do Marco Civil da internet. Então, a liberdade de expressão, ela passa a ser um elemento central agora, especialmente num contexto em que nós estamos adentrando num processo eleitoral e em que as redes sociais são um grande locus de debate, de discussão, não só sobre política, mas também sobre fatos cotidianos, não é? Sobre manifestação de pensamento, as opiniões das pessoas que são veiculadas livremente nas redes sociais. Então, esse direito à liberdade de expressão, esse direito de você postar conteúdos em blogs, em redes sociais, mas vídeos isso já no YouTube, acontecia, então foi mantido, digamos assim, com a aprovação desse texto? Ele foi mantido, mas foi também reforçado. Por exemplo, o Marco Civil tem um artigo que estabelece que se o seu blog ou o seu vídeo foi removido da internet, você pode solicitar ao provedor que coloque no lugar do blog, no lugar do vídeo ou no lugar do seu perfil na página social o motivo que ensejou a remoção. Então, em casos de decisões judiciais arbitrárias, em casos de ações de remoção injustificadas, essas situações de censura, elas ficarão transparentemente colocadas para quem tentar acessar aquele conteúdo e não conseguir mais. Então, isso tende a reforçar o princípio da liberdade de expressão e tende a assegurar esse direito à população. Talvez das 3 bandeiras, dos 3 pilares, o mais complicado, talvez, de entender seja o da neutralidade. O que é que seria, na verdade, essa bandeira da neutralidade defendida e aprovada aí nesse texto? Exatamente. A neutralidade é um novo direito que o Marco Civil consagra na legislação brasileira e que passa a valer para todo usuário de internet no país. E no que consiste a neutralidade? No direito que o usuário tem de não sofrer interferência por parte do provedor de acesso, ou seja, pela operadora de telecomunicações, em relação ao que ele acessa, a como ele usa o seu plano de banda larga contratado. Então, sem a neutralidade de rede, as operadoras de telecomunicações poderiam, por exemplo, vender pacotes diferenciados que só permitem, por exemplo, acessar e-mail. Ou então pacotes que só permitem acessar redes sociais. Aí você comprou, por exemplo, um pacote por R$10,90 e esse pacote só lhe permite acessar e-mails. Se você quiser acessar redes sociais, você tem que pagar mais R$5. Se você quiser assistir vídeos no YouTube, você já tem que pagar um pacote de mais R$10. E se você quiser acessar a internet que você acessa hoje, ou seja, qualquer site, aí você tem que comprar um pacote full
pagando aí preços exorbitantes. Absurdos. Mas e a questão da velocidade, né? Porque a gente sabe que hoje existe que você compra um pacote e você não tem exatamente aquela velocidade da internet. O Marco Civil, infelizmente, não trata desse aspecto. Ele não define qual o percentual mínimo de entrega da banda larga contratada. Então, hoje, prevalece ainda uma regulamentação da Anatel, que é bastante antiga, da década passada, e que limita em 10% a obrigação da operadora em fornecer, em entregar, de fato, a banda contratada. Agora, isso tende a mudar através do próprio princípio da neutralidade de rede, que vai influenciar aí nas decisões de investimento das operadoras de telecomunicações, que agora, para cumprir a lei, terão que fazer novos investimentos. Então, a tendência é que o usuário perceba uma melhora também na sua qualidade de internet. Verdade. No próximo bloco, existe limite para publicar conteúdo na internet? Como controlar? Existe censura? O Band Cidade volta já. O Band Cidade de hoje é especial, estamos falando sobre a nova legislação brasileira para a rede mundial de computadores. O Marco Civil da Internet foi aprovado no último dia 25 e ainda gera muitas polêmicas. Aqui ao meu lado, Tiago Tavares, presidente da Cifernet Brasil. Tiago, muita gente não sabe, mas esse texto aprovado do Marco Civil da Internet, ele vem sendo debatido desde 2009, tiveram várias alterações aí, mas um dos pontos mais criticados, claro que se elogiou muito esse texto que foi aprovado, mas um dos pontos mais criticados é a questão de que as empresas provedoras vão ter que armazenar durante um ano todos os dados de todos os usuários. Realmente era necessário isso, todos os usuários serem rastreados, digamos assim, pelos provedores? Na verdade, o texto do Marco Civil, ele não é tão draconiano assim. Ele não estabelece, por exemplo, a obrigação de provedores de guardar conteúdo de comunicação, de guardar relacionamento entre os usuários, quem são seus amigos nas redes sociais. Não se trata disso. O que o Marco Civil estabelece é a obrigação dos provedores preservarem apenas um dado, que é o número do IP, a data e a hora que o usuário se conectou na internet e que acessou um determinado provedor de aplicações. Só isso. Para quê? Para, em caso de crimes como racismo, como homofobia, intolerância religiosa, crimes sexuais contra crianças e adolescentes, etc., esses crimes possam ser investigados. E isso é fundamental, por quê? Porque o Marco Civil ele estabeleceu uma cláusula de imunidade dos provedores. Então, os provedores eles não vão poder ser responsabilizados pelo conteúdo postado pelo usuário. O usuário é que vai ter que responder por aquele crime. O usuário é que vai ter que indenizar a vítima em caso de dano moral, em caso de dano material. E para se saber quem cometeu o crime, quem cometeu o ato ilícito, é necessário saber qual foi o computador que foi utilizado para a prática daquele crime, daquele ilícito. Então, sem o log, a gente não tem como identificar quem cometeu o crime, quem cometeu o ato ilícito. Mas precisaria o armazenamento desse dado por um ano? Não teria necessidade, no caso de uma investigação, de investigar uma determinada pessoa, se fazer, digamos assim, um grampeamento dos dados ou de como essa pessoa se comunica pela internet, como se faz com o telefone, por exemplo? O Marco Civil estabelece 2 prazos. O prazo de 1 ano é só para o provedor de acesso, o provedor de conexão, ou seja, aquele que você contrata para se conectar à internet. E o outro prazo é de 6 meses para o provedor de aplicações, que são as redes sociais, o Google, o Facebook e assim por diante. Então, esses 2 prazos, eles mudam a depender do provedor que está se buscando esse dado. E o dado preservado não diz respeito ao teor da comunicação. Então, nesse aspecto, ele não se assemelha ao grampo. Porque o grampo, você tem o conteúdo da conversa, você tem o conteúdo do que foi falado, do que foi discutido, o conteúdo da comunicação. E o log não. O log é só o registro do computador que foi utilizado no dia, no horário em que o crime foi praticado. Como a gente não tem condição de prever de antemão quem praticará crimes na rede, daí é necessário preservar o log, porque o log é o registro de uma atividade da máquina feita no passado. Mas essa questão da privacidade, que é uma das principais bandeiras, também entra no outro quesito, porque hoje esses provedores têm muitos dados sobre os usuários. Gosto, o que é que costuma comprar, por onde é que sites costuma visitar, e por isso que a gente vê lá na tela da gente, a gente nem está esperando, mas está vendo ali a propaganda de uma coisa que te interessa. Então, isso vai mudar também com o Marco Civil da Internet, essas empresas não vão ter acesso a esses dados, porque a gente sabe que esses
dados, né, se propagam de uma maneira que a gente nem sabe como, né? Empresas que você nunca ouviu falar, sabem do seu gosto, o que é que você prefere, o horário que você costuma, sei lá, um monte de coisa. Isso muda também? Olha, isso lamentavelmente não muda. Porque o Marco Civil da Internet, ele respeita os modelos de negócio atualmente existentes e que movimentam a indústria de internet. Então, nós temos hoje grandes empresas globais, internacionais, como Google, Facebook, Twitter, etc., que têm o seu modelo de negócio sustentado nesse pilar, que é... aí que entra a briga das grandes operadoras, exatamente, né? Os grandes canais de telecomunicações. Exatamente. Então, as empresas, elas dependem desse dado para poder vender publicidade direcionada. Então, se o Marco Civil proibisse a coleta desse dado por essas empresas, nós teríamos uma situação limítrofe, porque provavelmente os modelos de negócio atuais das grandes empresas de internet passariam a ser considerados ilegais. E aí nós teríamos um embate que teria efeitos não só no Brasil, mas geraria uma repercussão internacional que me parece que não seria produtivo nesse momento. Entretanto, o Marco Civil, ele avança ao reconhecer a privacidade como um direito fundamental que deve ser amplamente defendido e exercido na internet, e ele sinaliza a nossa próxima batalha, o nosso próximo campo de batalha, que é um outro projeto específico sobre proteção de dados pessoais. Esse projeto ainda não foi encaminhado pelo Executivo para o Congresso. Pois é, isso que a gente vai falar também no próximo bloco. A gente vai falar sobre segurança na internet. É possível confiar em sites de compra ou o que fazer para não ser vítima, por exemplo, de um hacker? É um instante só. O Band Cidade hoje tem como convidado Tiago Tavares, presidente da Cifernet, uma ONG de combate a crimes na internet. Tiago, no bloco anterior eu falei de como as pessoas não serem vítimas de um hacker. Mas existe diferença, existe hacker e cracker, é isso? Exatamente. O hacker é aquele do bem. Eu costumo dizer que o hacker é todo aquele que procura respostas não óbvias para problemas interessantes. Então nós temos hackers na computação, nós temos hackers no direito, na medicina, na engenharia. Existem pessoas que têm um profundo conhecimento técnico sobre um determinado assunto e procura inovar usando aquele seu conhecimento. Já os crackers são técnicos de informática, são pessoas que têm um conhecimento avançado na área de computação e que usam esse conhecimento avançado para tirar vantagem, para cometer crime, não é? Para favorecer alguém, ou seja, para burlar sistemas de segurança e assim por diante. Então, há realmente essa distinção, até porque muitas falhas de segurança são identificadas por hackers e o que é que os hackers fazem? Comunicam às empresas de que aquele software, aquela plataforma tem uma falha e a empresa vai lá e corrige. E com isso evita que pessoas sejam vítimas de crimes, tenham seus dados interceptados, etc. Por falar em crime, a gente ainda falando sobre o Marco Civil da Internet, é importante ressaltar que o marco é civil e não criminal. Exato. Mas já existe uma legislação criminal para a internet? Ela é realmente eficaz? Como é que funciona isso hoje no país? Eu costumo dizer o seguinte, que 99% dos crimes que acontecem na internet já tem lei. É o Código Penal, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, é a legislação ordinária. A lei que vale para o mundo real vale também para a internet. O crime praticado pela internet só mudou o meio e a propagação, evidentemente, mas o crime continua sendo o mesmo. Calúnia, injúria, difamação, ameaça, falsa identidade, que é perfil falso, racismo, pornografia infantil, ou seja, fraude bancária que envolve estelionato, furto mediante fraude, são crimes comuns que estão sendo praticados com o auxílio da tecnologia. Então, a legislação que vale para o mundo real, que vale para o mundo offline, vale também para a internet. Mas existem sim algumas leis específicas, por exemplo, a Lei 11.829, ela alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente e passou a prever uma série de novos crimes relacionados à utilização da internet para a prática de assédio, aliciamento contra crianças, produção de imagens contendo cenas pornográficas ou de sexo explícito com crianças e adolescentes, divulgação dessas imagens através das redes sociais e assim por diante. Porque uma situação que tem acontecido cada vez mais frequente é essa propagação de
de vídeos íntimos, muitas vezes, através de WhatsApp, através do Facebook. Isso tem criado tem se tornado uma proporção muito grande. As pessoas ainda talvez não saibam lidar com essa facilidade de acesso das informações das redes sociais ou dos canais de comunicação via internet, como por exemplo o WhatsApp, e aí acabam liberando demais informações que não deveriam, digamos assim. O brasileiro ele está aprendendo a duras penas que a internet é um espaço público como outro qualquer. Então não são só os seus amigos que navegam na internet. A internet hoje tem 2 bilhões de usuários, dos quais 110 milhões são brasileiros. Então, num universo tão grande de pessoas, é evidente que pode ter pessoas mal intencionadas, gente interessada em lhe prejudicar, gente interessada em pegar uma foto que você divulgou, uma informação que você divulgou e usar aquilo contra você no futuro. Então, é por isso que eu sempre digo, pense antes de postar. Lembre, quando você for postar uma foto, postar algo numa rede social ou compartilhar no WhatsApp, que quem está vendo aquela mensagem não são só os seus amigos. Mesmo que você restrinja o acesso às fotos aos seus amigos, nada impede que alguém compartilhe aquela foto, salve no computador, ou mesmo que ela deixe de ser seu amigo. Afinal de contas, se você for olhar hoje na sua lista de amigos no Facebook, quantas pessoas de fato que estão ali acessando as suas informações são de fato suas amigas? Quantas pessoas de fato você tem contato real? Você tem algum tipo de cumplicidade? As pessoas parecem que perderam um pouco do limite da própria privacidade, né? Compartilham informações desnecessárias muitas vezes demais, e isso pode vir a prejudicar, obviamente, lá na frente, né? Com certeza, e a depender do conteúdo que for compartilhado, há crime. Por exemplo, fotos e vídeos contendo cenas pornográficas ou de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes. A Lei 11.829, que alterou o ECA, ela é clara. Estabelece uma pena de 3 a 6 anos de reclusão e multa para quem compartilhar imagens contendo cenas pornográficas ou de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes. Criança é qualquer ser humano entre 0 e 12 anos incompletos e adolescente de 12 a 18 anos incompletos. Então, se você recebeu um WhatsApp com uma foto de uma adolescente nua e você compartilhou, você cometeu o crime. Você também é responsável. Previsto no artigo 241A do ECA. A pena de 3 a 6 anos de reclusão. E aí, tira daí a responsabilidade, aquilo que a gente estava falando sobre um outro ponto do Marco Civil, que tira a responsabilidade do provedor, porque hoje o provedor se responsabilizaria por esse conteúdo. Hoje o que acontece? Há uma divergência na jurisprudência. Então, uma parte da jurisprudência entendia antes do Marco Civil que o provedor é responsável. Então, o provedor muitas vezes era condenado a pagar indenizações em situações de calúnia, injúria, difamação, ilícitos que acontecem na rede. Indenizações que variavam de 5 a 10 mil reais. Já uma outra corrente da jurisprudência entendia que não, que o provedor não era responsável, mas sim o usuário final que postou a mensagem. O Marco Civil pacifica essa questão. Fica claro. O Marco Civil deixa claro que o provedor não será responsabilizado pelo conteúdo postado pelo usuário. O usuário que cometeu o crime, que cometeu o ilícito, é quem responde. O provedor ele só será responsabilizado se ele deixar de cumprir uma ordem judicial ou, em caso de foto de nudez e havendo notificação da própria vítima, o provedor se omitir e não retirar o conteúdo. No próximo bloco, vamos continuar falando sobre segurança e privacidade na internet. O que os pais devem fazer para proteger os filhos? O Band Cidade de hoje fala de privacidade e segurança na internet. Aqui ao meu lado, o presidente da SaferNet, ONG de combate a crimes na internet, Tiago Tavares. Tiago, é seguro hoje no Brasil, ou ainda não é seguro fazer compras na internet? Olha, eu diria que no geral sim. Eu, por exemplo, eu uso o banco por internet há 15 anos, desde que ele começou a ser disponibilizado no Brasil, e nunca tive problema. Agora, como especialista na área de segurança, eu tomo uma série de cuidados. Por exemplo, eu vou acessar o banco, ao invés de colocar o .com.br, eu coloco .b.br. Por quê? Pouca gente sabe disso, mas o .b.br é um domínio que foi criado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, especialmente para o setor financeiro. Então, qualquer site que tenha o .b.br se trata de efetivamente um banco. E existe uma camada técnica de segurança chamada DNSSEC que garante que aquele domínio, ele de fato vai ser redirecionado para o endereço de IP
do banco e não de um site fraudador. Eu digito o nome do banco, em vez de colocar .com.br no final, .b.br, e vai direcionar para uma página que eu já conheço, que é aquela normal. Exatamente, com a segurança de que você vai estar protegido em relação a um tipo de fraude comum, que é a alteração dos cabeçalhos de endereço dos servidores de nome de domínio, que é uma técnica usada que tem causado muitas vítimas. Mas isso para os bancos, que a gente tem uma maior segurança. Mas e sites de compras mesmo? O que é que tem que se prestar atenção para se fazer uma compra segura na internet? Site de compras. Bom, as grandes lojas que têm presença na internet, essas já são conhecidas. Você já conhece, já se familiariza, você já sabe como é o serviço, você sabe o endereço da loja, você sabe o telefone para reclamar caso não receba o produto. Então eu costumo dar sempre preferência pelas lojas conhecidas. Se a loja é nova e você não conhece, procure se certificar antes de comprar se a loja divulga o seu endereço, divulga o número de telefone, procure se certificar se aquele telefone de fato é o telefone da loja e procure nos fóruns de consumidores. Por exemplo, existe um site chamado Reclame Aqui. reclameaqui.com.br. Lá é possível você ver a reputação de cada empresa e ver opiniões de outros consumidores que compraram naquele estabelecimento e eventualmente foram mal atendidos ou não tiveram o produto entregue. O próprio Procon divulga regularmente uma lista de sites em que foi comprovada fraude. Então é sempre bom buscar informação antes de fazer a transação. Agora vamos falar sobre uma outra questão muito... digamos, com muitas dúvidas em relação ao acesso das crianças na internet. Sabe que hoje as crianças usam muito e cada vez mais cedo. Os pais têm como controlar isso ou depende mais de uma coisa de conversa, de confiança entre pai e filho? Olha, depende, eu costumo dizer que a conversa e o diálogo é a principal arma e a principal estratégia de proteção dos filhos. Hoje existem mais de 10 milhões de crianças de 6 a 12 anos usando a internet diariamente, especialmente em tablets e smartphones. E os pais não têm mais o controle que tinha há 10 anos atrás, quando o computador ficava em casa. Hoje a criança carrega o computador no bolso. Então explicar para a criança que não são só os amiguinhos dela que navegam na rede, que ela não deve fornecer informações pessoais, não deve dizer onde mora, não deve tirar fotos com a logo da escola, não deve dar detalhes sobre a sua rotina, é sempre fundamental. A educação aí prevalece, claro. Sem dúvida. Tiago, obrigada, pela sua participação, por tirar todas as dúvidas. O Band Cidade hoje termina aqui. Fique agora com o Jornal da Band. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Uma boa noite para você, bom fim de semana.